Deixa eu colocar aqui para gravar, para a gente começar a nossa aula. Gente, Gálatas capítulo 5. Vamos começar hoje aqui a partir desse capítulo. E com certeza, em nome de Jesus, a gente vai conseguir terminar provavelmente capítulo 5 e 6 hoje, se o Senhor assim nos der graça. Juju, glória a Deus. Vamos lá, gente. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 até o 15, o primeiro trecho, tá bom? Gálatas 5, versículo 1 até o versículo 15, esse primeiro trecho que a gente vai ler. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então esse é o nosso primeiro trecho de hoje. Gálatas 5, do versículo 1 até o versículo 15. Vamos entender um pouquinho o que Paulo está falando para nós aqui hoje. Então Paulo começa o capítulo 5 falando justamente sobre todo o enredo. Na verdade, se a gente pudesse resumir o livro de Gálatas em uma só palavra, seria liberdade. Porque desde o início da carta, Paulo está falando sobre provavelmente judeus convertidos que estão tentando levar gentios ao judaísmo novamente. Então, o que Paulo está advertindo desde o início da carta é essa liberdade que os cristãos, que os gentios e judeus conquistaram através da fé em Cristo Jesus, e que agora eles estão permitindo que outros que não entenderam essa liberdade tentam novamente escravizá-los. Então, se a gente pudesse resumir o livro de Gálatas em uma só palavra, eu queria que vocês guardassem muito bem essa palavra: liberdade. Se nós pudéssemos pôr uma segunda palavra principal, seria graça. Porque a gente tem entendido desde o início do livro do que significa, então, ser revestido por essa graça, por esse poder que me ajuda a caminhar na lei, a caminhar na vontade de Deus. O que me capacita a ser verdadeiramente um filho de Deus, a estar apto, a herdar o reino de Deus, é essa graça que está sobre a nossa vida, que nos capacita a não pecar. Nós precisamos entender esses dois conceitos muito bem, para que o livro de Gálatas, então, seja entendido por nós como uma carta que chega para a igreja, lá dos irmãos da Galácia, corrigindo alguns erros doutrinários que estavam sendo colocados novamente para eles. E quantas vezes esses mesmos erros doutrinários também são colocados na igreja hoje, no século 20 e 21, da mesma maneira. Nós temos praticamente os mesmos problemas ao redor do mundo com as igrejas a respeito desse tipo de contexto.
do que é ser livre, do que é liberdade, do que é graça, do que eu preciso ser judeu, eu não preciso ser judeu, eu preciso me converter ao judaísmo, eu não preciso. Então, várias situações que a gente percebe aqui com o livro de Gálatas, a gente percebe no contexto igreja ainda hoje. E foi um problema durante toda a era da igreja. Desde a igreja primitiva até os dias de hoje, a gente caminha debaixo de um mesmo jugo de tentativa de escravidão, nos levando novamente a ser escravos de alguma religião, de alguma religiosidade, achando que essas doutrinas humanas, né, doutrinas de homens, vão fazer com que a gente chegue à maturidade em Deus, que nós possamos ser obedientes a Deus. E a gente sabe que não vai acontecer. Vamos entender então o que Paulo está dizendo aqui quando ele fala sobre liberdade. Então ele começa o versículo dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então Paulo, ele começa já o capítulo 5 dizendo sobre a palavra liberdade. Então nós precisamos entender de uma vez por todas o que significa ser livre. E a primeira pergunta que eu faço para vocês e tenho feito para mim, e todas as pessoas tentam responder essa pergunta, é assim: o que é liberdade? E se eu perguntasse aqui para vocês, eu tenho certeza que a maioria de vocês teriam quase que uma resposta unânime. Mas eu gostaria que, se vocês pudessem, só para a gente ter uma ilustração, inclusive, que pelo menos 2 pessoas me dissessem. Se eu dissesse para você o que é liberdade, o que você responderia para mim de bate pronto? Não se preocupe com a Bíblia, não se preocupe com o que nós estamos estudando. Se eu dissesse para você o que é liberdade, o que você responderia para mim? Por favor, 2 pessoas da sala podem me responder o que é liberdade. A gente está num grupo pequeno hoje, fica até mais fácil. Ser livre. Ser livre. Mas o que é ser livre, Débora? Como que eu posso expressar agora? A Alessandra respondeu aqui para nós no chat: fazer o que quiser. E aí, Débora, o que você acha? Liberdade é o direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade para expressar o que eu penso, o que eu falo, o que eu escrevo. Então, liberdade. Liberdade é ir e vir. Liberdade, então, é fazer o que eu penso, o que eu acho, é isso, Beth? Não, eu penso assim, não tudo que eu penso, né? Porque aquilo que nem tudo que a gente pensa a gente pode fazer. Mas a liberdade para mim é o direito de eu ir e vir, é o meu direito de expressão, é o meu direito religioso, né, de ir à igreja, porque tem muita gente que não tem essa liberdade. Então, liberdade é expressar a minha vontade, é o meu direito de ir e vir. Eu entendo que isso é a nossa maior liberdade hoje, é nós podermos ir e vir, trabalhar. Tem lugares tem países que não tem esse direito de ir e vir em todos os lugares. Nós temos. Nem tudo nos convém, né? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas nós temos a liberdade dentro do nosso país de ir e vir, de ir para um estado, para o outro e fazer aquilo que a gente deseja, né? Amém. Para mim, liberdade é ir e vir. Amém. Expressar a minha vontade, principalmente religiosa. A gente tem uma grande liberdade. Isso é a maior liberdade que nós temos hoje. É essa. Ok. Robertinho também colocou aqui: troca o cativeiro pela caridade, pelo amor. É isso, talvez, né, Roberto? Trocar o cativeiro pelo amor. Então, assim, se a gente perguntasse para uma grande massa de pessoas, não só de cristãos, inclusive, o que é liberdade, 90% diria o que a Alessandra colocou. Essa resposta é a que eu mais ouço, a que eu mais vejo, né? Em todo contexto, não só cristão, tá? Eu tô falando agora de um contexto mundial, de um contexto de totalidade de ser humano. Quando você diz eu quero liberdade, a pessoa diz assim: para fazer o que eu quiser.
É isso que as pessoas geralmente têm como liberdade, tá? Então, a resposta que vocês iriam mais ouvir se nós abríssemos para um grande grupo de pessoas fazer essa resposta seria fazer o que eu quiser. E esse é o conceito que geralmente está enraizado no ser humano. Por quê? Porque desde o Éden foi isso que a serpente sugestionou. O que a serpente sugestionou para Adão e Eva foi que se eles comessem aquele fruto, eles seriam como Deus. Então, no momento em que eu desobedeço a Deus, o que eu estou buscando com isso ali, pela sugestão da serpente, é ser igual a Deus. Então, é como se eu dissesse assim: então, se Deus pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus, então, se eu estou também no lugar como Deus, eu também posso fazer o que eu quiser, ok? Então, esse é o principal, a raiz, né, da palavra liberdade que está lá enraizado no coração das pessoas. Eu queria mostrar para vocês, não sei se todo mundo imprimiu, eu coloquei até algumas palavras depois e não deu tempo de eu postar lá para vocês, mas eu vou falar alguns significados bíblicos da palavra liberdade que está lá naquele dicionáriozinho que a gente fez. Eu vou clicar aqui porque eu tô sem a folha também e eu vou falar aqui para vocês. Então a gente precisa entender hoje o que é liberdade para a gente entender o que Paulo está falando aqui para os irmãos aos Gálatas, né? Vamos lá, liberdade. Então, a palavra liberdade, no hebraico, ela tem duas vertentes, tá? Eu vou falar essas duas vertentes e explicar um pouquinho delas. E no grego tem uma outra vertente também. A que está no papel de vocês, eu acho que é a liberdade do grego, porque a do hebraico eu coloquei esses dias agora, tá? Então, a que deve estar na folha de vocês é a do original grego. O original grego é eleuteria ou eleutero, tá? No original grego, a palavra liberdade, que significa o quê? Tornar livre, colocar em liberdade. E aí, 2 pontos, do domínio do pecado. Aí, o verdadeiro, né? A verdadeira liberdade, segundo o grego, esse conceito da palavra liberdade no grego é: a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. Isso é o conceito da palavra no grego eleutéria, ok? Que é a palavra liberdade que Paulo está usando aqui nesse texto de Gálatas 5:1. A palavra no original grego aqui para liberdade é eleuteria ou eleutero, tornar livre, colocar em liberdade do domínio do pecado. Esse é o principal significado que é daquilo que a gente está estudando aqui dentro do grego, que é o texto de Paulo, ok? Então esse seria. Mas o que então é essa liberdade no grego? É viver como devemos e não como queremos. Aí está a grande chave para nós entendermos o que então é liberdade de verdade. E agora eu vou mostrar para vocês o conceito no hebraico e vocês talvez vão conseguir entender ainda melhor o que então esse conceito de liberdade traz, e é bem bacana, bem profundo e ao mesmo tempo simples de se entender, ok? Vamos lá. Liberdade no hebraico, eu não coloquei ainda, não mandei para vocês na folha, mas está aqui. Se vocês não quiserem anotar, fiquem tranquilos porque está lá na folha. Eu vou mandar em seguida, no final da aula, para vocês o dicionário completo e vocês vão ter aí, tá bom? Então a palavra liberdade agora, os 2 conceitos de hebraico, no hebraico. Lá no Velho Testamento, se a gente achar essa palavra liberdade, ela vai estar escrita dessas 2 maneiras. A primeira maneira de encontrar liberdade no Velho Testamento, no hebraico, é Hofesh, tá? Ou Shofesh, se escreve com CH, mas acho que a pronúncia é R-O. Hofesh, que significa liberto de. É a ideia de um escravo que é posto em liberdade, tá? E o segundo conceito de liberdade no hebraico é herut ou sherut, tá? Que significa liberto para, domínio próprio para andar no caminho da justiça, da moral e dos valores divinos. Ou seja, somos livres do pecado, mas agora libertos para andar na justiça de Deus. Então, esse é o conceito da palavra liberdade no hebraico.
Elisângela, agora explica melhor pra gente. Vou explicar. A palavra de Deus, desde o início aqui para nós, no livro de Gálatas, Paulo está falando desse conceito de lei e graça. Lembra? Se vocês olharem desde os primeiros versículos, é o que a gente está tentando entender dentro do livro de Gálatas. E lembra que eu falei para vocês que a lei é justamente aquele guardião, é aquele tutor, né? Nós entendemos lá que a lei é aquela que nos guardava para nós estarmos guardados debaixo do guarda-chuva de Deus, né? Para nós não perdermos a salvação, alguma coisa nesse sentido, né? O que a gente estudou nas últimas aulas. Então, o que é essa liberdade que Cristo nos deu? Então, vamos entender então que essa liberdade que agora nós temos e que eu não preciso mais viver debaixo da lei. Nós já entendemos a lei nos capítulos anteriores. Agora, Paulo vai nos ensinar então sobre essa liberdade. A liberdade no conceito judaico, no conceito hebraico, perdão, que eu li para vocês agora, é o primeiro conceito, que é o shofesh ou hofesh, ok? Significa um escravo que ele é liberto da escravidão. E esse é o principal que a gente precisa entender. Então, toda a palavra fala que nós éramos escravos do pecado e Cristo nos libertou dessa escravidão, nos trouxe para fora. Quando a gente entrar no livro de Colossenses, vocês vão ver, a gente vai falar bastante desse versículo, porque ele é um versículo, para mim, ele é chave para entender o que foi que aconteceu com a gente no momento que Cristo nos encontrou. Então, o versículo que eu mais gosto de citar para entender isso é Colossenses 1,13, tá? Se vocês quiserem anotar, depois vão lá e dão uma olhada. Colossenses 1,13 é um que eu cito bastante. O que fala Colossenses 1,13? Que ele, Cristo, nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ou melhor, tem uma versão que fala assim, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, tá? Então, no momento que nós cremos em Jesus, no momento que a palavra de Deus ela vem de encontro ao nosso coração, que a fé ela é estabelecida, que eu entendo que Jesus morreu por mim e que eu então sou pecador e eu preciso dessa salvação, esse momento aqui que a gente levanta as mãos e aceita Cristo como Senhor e Salvador, o que foi que aconteceu? Aconteceu essa liberdade hofesh, essa liberdade que é a primeira libertação que nós recebemos, que é a libertação igual do Egito, igual do povo lá do Egito. Você foi tirado do jugo de escravidão de Faraó, do pecado, e você foi colocado para fora do Egito. Você foi transportado para o reino de Deus agora. É isso que aconteceu, ok? Agora, pensa comigo que foi um exemplo que eu ouvi e que me fez entender. Ouçam o que eu vou falar aqui para vocês. Se eu pegar um escravo hoje, que não existe quase isso, mas vamos pensar que existe. Se eu pegar uma pessoa que ela é escrava de um senhor qualquer, de um domínio, eu pegar esse escravo e eu for lá pagar a dívida por ele, pelo preço dele, tirar ele daquela escravidão e colocar ele fora daquela propriedade, simplesmente fizer assim, ó, agora vai lá e segue a sua vida. Se eu falar isso para um escravo, ok? Eu tirei ele lá da escravidão que ele estava, paguei o preço dele, agora eu fui lá e tirei ele daquele senhor que ele tinha e dei a liberdade para ele. Ó, aí que eu quero que vocês entendam a liberdade. Se eu fizer, ó, agora, meu querido, você é livre, faça o que você quiser da sua vida. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa se eu fizer isso com ela? Ela vai ter uma vida digna? Ela vai ter uma vida pautada nos mandamentos de Deus? Ela vai ter uma vida moralmente boa se eu simplesmente tirar ela ali da escravidão e colocar ela em liberdade e falar, viva a sua vida do jeito que você quiser, seja livre? É isso que a pessoa vai ser? Ela vai conseguir ser uma pessoa moralmente correta se eu não der alguns parâmetros para ela, se eu não der uma visão para ela, se eu não der uma direção para essa pessoa? Não. Então, o que acontece conosco em Colossenses 1,13 é essa primeira libertação. Eu vou explicar para vocês. Então, é exatamente a mesma coisa que Cristo fez conosco. Ele primeiro nos resgatou, então, do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, no reino de Deus, certo? Só que a partir do momento que eu estou agora no reino de Deus, eu recebo
uma capacitação espiritual, uma capacitação sobrenatural na minha vida, chamada Espírito Santo, que vem morar dentro de mim, e isso é o que vai me capacitar agora sim andar em liberdade, segundo Sherut, que é essa segunda palavra em hebraico, que vai fazer com que a minha vida seja livre debaixo dos preceitos e das leis de Deus. Então não adianta ser livre só por ser livre, porque liberdade é o que o mundo quer. Liberdade é o que as pessoas mais querem. Só que as pessoas não entendem que se elas forem livres, sem um parâmetro divino, sem um parâmetro totalmente vindo da parte de Deus, as pessoas vão se tornar ainda mais egoístas e ainda mais pecadoras. Porque pensa comigo, se você pudesse fazer da sua vida o que você bem entende e não sofresse nenhum tipo de consequência. O que seria de nós, seres humanos? Aí seria uma libertinagem, né, no caso. Também, ou pior do que isso, Débora, isso se chama anarquia, segundo aí as linhas de política, né? Eu não sei muito explicar essa parte. Uma liberdade sem uma direção. Sem regras, né? Então, é como se cada um pudesse fazer o que bem entende. E sabe aonde a gente encontra essa liberdade de ser livre para fazer o que quiser, sem lei? Exatamente na época de Noé. Então, a gente encontra esse tipo de liberdade quando os homens podiam fazer o que eles bem entendiam. É isso que a Bíblia fala. Então, os homens, antes de Deus vir com o dilúvio e depois, então, colocar a lei para Moisés, era isso que o povo vivia, essa liberdade, que era uma liberdade que não existia nenhuma direção. Então, o homem fazia o que ele bem entendia. E Deus só permitiu que esse período existisse justamente para que o ser humano percebesse o quanto essa liberdade, que é o Hofesh, né, segundo no hebraico lá, essa palavra que traz essa liberdade sem direção, essa liberdade ela não traz um benefício para o ser humano quando ele não está capacitado pela graça, quando ele não está capacitado pelo Espírito Santo, quando ele não tem o seu espírito vivificado. O homem morto espiritualmente, queridos, se você der liberdade para ele, ele vai pecar ainda mais. Então, na verdade, ele já peca naturalmente. Se você disser para o homem, você é livre para fazer o que você bem entender, e você falar para ele que não tem regras, aí o mundo realmente caminha para total perdição. Por quê? Porque o ser humano, pela inclinação do seu próprio pecado, pela inclinação da carne, ele tem a tendência de sempre pensar em si mesmo. Verdade ou mentira o que eu estou falando? O homem vai pensar sempre em si mesmo. Ele sempre vai pensar no seu benefício próprio, sendo que a palavra, ela lança justamente o contrário. A gente vai entender isso hoje. Então, o que Paulo, então, está falando para nós nesse versículo 1 do capítulo 5? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo assim: vocês foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho de Deus, do seu amor. Só que agora existe uma capacitação sobre vocês. O próprio Espírito Santo agora veio habitar dentro de vocês e ele dá a famosa graça. Para quê? Para nós andarmos submetidos à palavra de Deus, ao Espírito Santo. É isso que a gente vai entender aqui. Então, só ser livre seria uma loucura, né? Se Deus somente nos libertasse do império das trevas e nos deixasse soltos. Não, ele nos liberta e, melhor do que isso, ele nos capacita agora a viver uma vida baseada nos princípios da vontade e da lei de Deus, ou daquilo que Deus deseja de nós. Então ele nos dá essa capacidade a partir do momento que nós somos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Nós somos capacitados por Deus nesse sentido. Vamos continuar? Versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Então, Paulo está deixando bem claro que aqui é ele quem está falando.
Ele não está falando pelo Espírito de Deus, não é Deus quem está falando. Ele está dizendo assim, ó, eu estou falando aqui com vocês agora. Olha só. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Então Paulo está dizendo assim, se vocês querem seguir o que esses judeus estão dizendo para vocês fazerem, quer se circuncidar, quer cumprir a lei de Moisés, vocês podem fazer. Só que eu, Paulo, estou dizendo para vocês que se vocês fizerem isso, vocês vão ter que cumprir toda a lei. Não é só a circuncisão. Vocês vão ter que pegar e viver pela Torá. Então, se vocês matarem alguém, vocês terão que ser mortos. Então, toda a lei vai ter que ser cumprida para vocês. Então, é isso que vocês querem? Voltar para a lei mosaica, voltar para os princípios daquela lei que mostrava que o homem era pecador e que ele não conseguia deixar de pecar? É isso que vocês estão desejando? É isso que Paulo está dizendo aqui para os irmãos. Versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Vocês estão descendo o degrau ao invés de subir. Ao invés de vocês quererem chegar à maturidade, buscando o aperfeiçoamento através do Espírito, vocês estão voltando para trás e querendo voltar para a lei de Moisés. Cristo já fez tudo aquilo que ele precisava fazer para nos revestir dele, para nos revestir de justiça de Deus. É isso que a gente tem entendido nessas últimas aulas, né? Que através da fé eu me torno filho de Abraão, porque Isaac nasceu da fé e não da carne. Então, tudo isso que a gente tem estudado, gente, nessas últimas aulas, ela precisa ser uma coxa de retalhos, que eu vou juntando esse entendimento para que a minha mente, então, seja esclarecida sobre aquilo que Paulo está falando sobre lei e graça, sobre liberdade e escravidão. Enquanto todo cristão não entender que a partir do momento que ele aceita Jesus pela fé, não existe mérito nenhum nisso, eu simplesmente fui salvo porque eu criei na palavra de Deus, e eu não permanecer nessa fé que procede de um espírito dentro de mim, mas se eu quiser agora, através das minhas atitudes, do mérito que eu vou querendo dia após dia, da minha maneira de viver cheio de justiça própria, eu vou só me enfiar novamente debaixo de uma religião, debaixo de um jugo de escravidão novamente. Eu deixei de ser livre. Cristo me pôs em liberdade e eu quero voltar a ser escravo de alguém, de um líder, de uma igreja, de uma religião, de uma doutrina, né? Eu passo a não dar ouvidos ao Espírito e sim dar ouvido a homens, a doutrinas humanas. Elisângela, mas a graça não me capacita a obedecer a Deus segundo a própria palavra? Sim, exatamente isso. É nisso que a gente precisa ficar. É debaixo dessa graça para obedecer a Deus porque eu quero obedecer. E não obedecer porque algo pode acontecer comigo se eu não obedecer. Eu já expliquei isso bastante, essa diferença entre obedecer simplesmente porque existe uma regra a ser cumprida e obedecer porque eu realmente desejo obedecer a Deus. Nós citamos alguns exemplos, né, de Noé, de Abraão e de tantos outros aí que obedeceram debaixo desse entendimento. Eu quero obedecer porque eu quero obedecer, porque eu amo a Deus e por isso que eu não quero pecar. Versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque Paulo está dizendo assim, gente, a nossa salvação, a vida eterna com Deus, ela está totalmente baseada, ela está totalmente alicerçada nessa mesma fé do primeiro dia. Da mesma maneira que você creu em Jesus para a salvação, você precisa continuar crendo na palavra e no que Deus diz e na direção que Deus dá através do mesmo Espírito. Agora, eu sou salvo pela fé, mas depois eu quero continuar minha jornada caminhando debaixo de outro Espírito que não é o Espírito Santo? Como assim? Né? Entra em conflito mesmo, né? A gente acaba entrando em conflito conosco mesmo. Então Paulo está divertindo esses irmãos, está nos corrigindo a nós voltarmos para o mesmo entendimento do início, para a fé que nos faz para a salvação, no sentido de resgate,
né, no momento que a gente aceita Cristo, mas essa mesma fé, essa mesma convicção, essa mesma atitude, sem mérito nenhum, para uma vida que caminha sim para a vida eterna também. Então o meu dia a dia, ele precisa ser debaixo do mesmo entendimento. É tudo pela fé, pela convicção na palavra, pela obediência à voz do Espírito dentro de mim. Esse precisa ser o meu caminhar com Deus, porque essa é a nossa esperança, que nós seremos salvos, teremos a vida eterna, não porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos, mas quando nós somos guiados, nós vamos entender isso, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então ele está falando mais uma vez de que o que realmente importa diante de Deus é crer na palavra de Deus, é crer em Jesus. Porque se a lei, lembra que nós falamos semana passada, se a lei pudesse justificar os judeus, eles não precisariam aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador, gente. A lei só foi um tutor, a lei só foi um aio, né? Em algumas traduções está aio, que é o quê? É aquele guardião, até que o pleno tempo de Deus, né? A plenitude dos tempos chegasse, até que Cristo viesse a nascer. Por quê? Porque agora, a partir de Cristo, todos, judeus, gentios, livres, escravos, mulher, homem, todos devemos crer em Jesus para sermos salvos. Não existe outra maneira de ser salvo a não ser através da fé em Cristo Jesus. E isso só procede do Espírito. Então isso não tem a ver com ser circuncidado ou não ser circuncidado. Tem a ver com crer, com o coração estar totalmente aberto a entender que eu sou pecador e que eu preciso de Cristo para me redimir dos meus pecados. Esse é o entendimento que precisa vir no nosso coração, na nossa mente e ser enraizado em nós. Versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Então Paulo está dizendo assim, meus irmãos, quem que parou, né, a vida de vocês? Quem que entrou no meio aí dessa fé genuína? Quem que conseguiu entrar na mente de vocês e fazer vocês mudarem esse amor que procede da fé, esse sentimento de amar a Jesus sobre todas as coisas? Porque vocês entenderam que vocês eram pecadores. Por que vocês estão voltando agora atrás, achando que vocês vão ser salvos por méritos? Se vocês se circuncidarem é que vocês vão ser filhos de Deus, igual os filhos de Abraão? Aonde foi que vocês se perderam? E Paulo sabia que o grande problema aqui da igreja na Galácia eram os judeus ortodoxos que tinham se convertido, mas não tinham se convertido de verdade. Eles tinham se convertido, mas ao mesmo tempo estavam ali dentro querendo colocar o judaísmo de novo na mente dos gentios. Eles queriam trazer os gentios para o judaísmo. Por que, gente? Paulo agora fala no versículo 11 por que eles faziam isso. Porque a perseguição aos santos, a igreja no primeiro século, ela era muito forte. Por quê? Porque os judeus ortodoxos não aceitavam. E com isso, eles incitavam o Império Romano a que matassem todos esses que estavam no caminho de Jesus, todos esses que proferiam que Jesus era o Senhor deles, né? Que o judaísmo era uma seita, né? Então, os judeus ortodoxos, eles não queriam que esses homens continuassem a pregar Jesus Cristo como o Messias, como aquele Filho de Deus que veio, que morreu e ressuscitou e que vai voltar. Então, para a maioria dos judeus e para a maioria das pessoas daquela época do Império Romano, isso era a maior heresia que eles podiam ouvir. Então, eles queriam matar todos os cristãos que estavam nascendo de novo. E para que essa perseguição fosse aplacada, para que eu não morresse, então alguns preferiam se fingir judeus ortodoxos, preferiam se fingir judeus que não acreditavam no Messias, porque a perseguição era menor. Porque o Império Romano nunca perseguiu os judeus.
Se vocês olharem a história, vocês vão perceber que os judeus nunca foram perseguidos no que diz respeito à religião. Porque o judaísmo daquela época, no Império Romano, ele estava totalmente ligado com a política. E não é diferente nos dias de hoje. Então, a religião que se liga à política, ela tem a tendência a não ser perseguida. Agora, aquela que se levanta com a autoridade de Deus para trazer o reino de Deus para a terra, para que as pessoas realmente sejam livres em Deus, essa geralmente ela é perseguida. Por quê? Porque os nossos inimigos são espirituais. Então o que o diabo quer é calar a voz da verdade, é calar a voz daqueles que realmente estão pronunciando libertação, é calar a voz daqueles que realmente estão buscando o reino de Deus. Então, enquanto as pessoas estão debaixo de religião, queridos, elas não vão ser perseguidas. Podem ter certeza que as igrejas ao longo dos séculos aí, desde a igreja primitiva, as igrejas que decidem viver segundo o padrão desse mundo, ou viver quietinhas no seu canto, sem enfrentar o reino das trevas de frente, mostrando que realmente a salvação vem através de Cristo, elas não sofrem nenhum tipo de perseguição de verdade. Ok? Então, mas todo aquele que profere a verdade de Deus, que busca essa verdade do evangelho, ela tem a tendência de ser totalmente perseguida. Isso desde o princípio, desde antes com os profetas e até os dias de hoje é a mesma coisa. E aí Paulo fala então no versículo 11: Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Paulo está dizendo assim, irmãos, prestem atenção. Se eu, Paulo, como judeu, como rabino, como um fariseu, estou sofrendo perseguição, estou sofrendo açoite, prisão, já fui quase morto, por que é que eu estou sendo perseguido se eu estivesse continuando pregando a circuncisão como era antigamente? Se eu, como fariseu, não sofria perseguição, então eu deveria estar pregando a mesma coisa. Mas não, eu não estou pregando mais a circuncisão, eu não estou pregando mais a religião, eu estou pregando um Cristo nascido, morto, ressurreto e que vai voltar. Eu estou pregando o reino de Deus de verdade. E o reino de Deus, ele interfere diretamente com os religiosos, ele interfere diretamente com a política, ele interfere diretamente com o pecado. É isso que acontece e por isso somos perseguidos. Então Paulo está dizendo assim, por que eu estou sendo perseguido então? Por que esses irmãos que estão aí na Galácia com vocês, dizendo que eu não sou apóstolo, por que eles estão dizendo que eu não sou apóstolo? Se eu estivesse pregando a mesma coisa que eles não estariam me perseguindo. Percebem? Que a gente nota rapidamente quem está realmente falando a verdade quando a perseguição ela é aparente. Né? Então, Paulo está dizendo para os irmãos da Galácia perceberem isso, porque se ele estivesse pregando a mesma coisa que esses irmãos estão pregando para eles, sobre a circuncisão, sobre o judaísmo, Paulo não estaria sendo perseguido por esses irmãos. Paulo seria do mesmo lugar, da mesma religião que eles. Mas eles estavam perseguindo Paulo porque justamente Paulo havia crido na verdade e Paulo já não estava mais pregando o judaísmo porque a lei mosaica ela não trazia justificação, mas somente a fé em Cristo é que traz essa justificação para a salvação. Então, por Paulo estar agora vendo, né, espiritualmente, pregando a palavra de Deus, então ele estava sendo perseguido. É isso que ele fala. Se eu continuo sendo perseguido, nesse caso o escândalo da cruz foi removido. Então é como se Paulo não tivesse mais pregando, então, o evangelho da cruz. Aí ele não seria perseguido, mas ele não ia deixar de pregar o evangelho da cruz, porque é através dela que somos salvos. Né? Aí ele diz no versículo 12, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrasse. Então que esse povo, além de circuncidar, eles já podiam, na verdade, era se castrar, porque aí já terminava com o resto, né? Já não pecava mesmo de jeito nenhum. Então Paulo ainda é sarcástico mesmo aqui com os irmãos da Galácia. Versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Qual liberdade? Aquela que traz uma vida moralmente baseada na presença de Deus. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário,
sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha aqui, gente, versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, eu posso afirmar para vocês, nós não temos tempo de talvez parar aqui, ir lá para o Velho Testamento, olhar os 10 mandamentos e Êxodo 20, mas eu queria que você prestasse atenção, porque Cristo também fala a mesma coisa sobre a questão de um novo mandamento que ele está dando. Por quê? Porque, na verdade, se a lei de Moisés, ela só era um guardião, ela só existia para que o povo continuasse caminhando diante de Deus e não fosse morto, literalmente, tanto fisicamente quanto espiritualmente, mas a partir de Cristo, nós somos realmente libertos dessa escravidão do pecado e recebemos essa capacitação que vem do Espírito, que nos habilita, que nos dá condição de não pecar. É nisso que nós temos que nos basear, é nisso que nós temos que começar a caminhar. Essa é a verdadeira liberdade. Não de fazer o que eu quiser, e sim de fazer aquilo que eu devo fazer. Então, vocês percebem a diferença do que é liberdade segundo o padrão que o mundo quer? O que o mundo quer é que eu faça o que eu quiser. E o padrão de Deus é ser livre, é fazer aquilo que eu realmente devo fazer. O que isso quer dizer? Quando eu vou ter algum tipo de atitude, as minhas atitudes precisam ser baseadas no que o outro vai receber daquilo, ou do que o outro vai ser beneficiado ou não sobre aquilo que eu estou fazendo. Por isso que Paulo e Jesus vai resumir toda a lei em amar o seu próximo como a si mesmo. Gente, se nós entendêssemos que tudo que eu não quero para mim, eu não devo fazer para o meu próximo, seria 100% a vontade de Deus. Vai acabar daqui a pouco. 9 minutos. Só vou terminar o resumo aqui para não perder e nós já vamos entrar lá na outra. Obrigada aí por avisar. Entende? Então, assim, o que Paulo está falando aqui, e Cristo também nos evangelhos falou, esse mesmo versículo, ele diz assim, Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Jesus está invalidando toda a lei? Jesus está invalidando todo o Velho Testamento? Não. O que Jesus está dizendo agora, vocês têm a graça sobre a vida de vocês, e essa graça, ela vai fazer com que vocês consigam obedecer toda a vontade de Deus para vocês de maneira perfeita, de maneira natural. O natural que eu quero dizer, guiado por esse Espírito. Por quê? Porque agora vocês têm o Espírito Santo morando dentro de vocês. E não só uma lei escrita por um homem para que vocês sigam, para vocês não morrerem. É disso que Paulo está falando. Então, tudo que eu não quero para mim, eu não devo querer para o meu próximo. Vamos exemplificar bem simplesmente aqui para a gente poder entender. Você gosta que alguém minta para você? Não. Então nós não deveríamos mentir para ninguém. Você gosta que alguém roube você? Então nós não deveríamos roubar ninguém. Você gosta que alguém traia você? Então eu não deveria trair ninguém. Você gosta que alguém passe você para trás? Então eu não deveria passar ninguém para trás. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O que a lei fala, se vocês pegarem lá todos os mandamentos e olharem, vocês vão perceber que é a lei da mão dupla, sabe? Assim, aquilo que eu não quero para mim, eu não devo desejar para o meu próximo. Então isso é o resumo de toda a palavra de Deus. O que Deus mais deseja, queridos, é que nós sempre pensemos no próximo, assim como a gente pensa em nós, nas atitudes que temos. Quem é que gosta que alguém ofenda, né? Que seja ofendido? Ninguém. Então por que você ofende as pessoas? Quem é que gosta que alguém grite com você? Então por que você grita com a pessoa? Quem é que gosta que alguém faça uma calúnia contra você? Alguém gosta de ser caluniado, gente? Se tem uma coisa triste, é calúnia, né? Falar algo que não é verdade sobre uma pessoa. Você gosta que alguém fale mal de você para outra pessoa, por trás, pelas costas? E por que você faz isso, então, por trás das pessoas?
Sabe assim? Então, tudo aquilo que eu não quero para mim, eu não devo fazer para o meu próximo. Esse é o fundamento de toda a palavra de Deus. Deus deseja que eu faça com o meu irmão aquilo que eu desejo fazer comigo. Então, se eu não desejo para mim, eu também não devo fazer com o meu próximo. Isso é o principal, é o fundamento de toda a lei. Aí ele diz assim no versículo 15: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, o que Paulo está dizendo assim, vocês estão entregues a vocês mesmos. Vocês é que decidem se vocês querem ser uma igreja saudável, guiada pelo Espírito, e aí que nós vamos entrar no próximo texto, eu já vou fechar a aula. Paulo está dizendo assim, é vocês que decidem, irmãos, serem guiados pelo Espírito Santo que capacita vocês a andar na graça, ou se vocês querem andar de maneira carnal, vamos dizer assim, nós vamos ver isso agora a partir dos próximos versículos, e aí vocês vão agir segundo a carne, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso então. Vou fechar, gente, e já entrem rapidinho pra gente já dar continuidade, pra gente não perder tempo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir terminar esses 2 capítulos de hoje. Senhor. Amém, pastor. Tá de folga hoje? Tá, né? Feriado. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, né? Descansar um pouquinho, muito bom. Vamos lá, gente? Acho que tá aí, né? Todo mundo? Soninha não entrou ainda. Quantos tinham? Vocês lembram? Ah, que coisa mais fofa. Cachorro do pastor, gente. Pessoa. Quantas? 15? 16, Roberto? Vocês são uma bênção na contagem. Cada um fala um número. Vamos lá, o pessoal vai chegando, eu vou abrindo. Vamos continuar para a gente não perder o foco aqui. Vamos continuar versículo 16. Agora a gente vai fazer a leitura novamente. 5, a partir do versículo 16. Capítulo 5, a partir do versículo 16, e nós vamos até o versículo 26. Esse próximo trecho. Diz assim, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ok? Então aqui a gente tem bastante coisa agora para a gente ver. Vamos lá. Então Paulo estava dizendo para os irmãos que eles deviam viver em liberdade, que eles precisavam entender o que era ser livre em Cristo. E nós já entendemos que essa liberdade não é essa liberdade segundo o padrão do mundo, segundo o padrão de faça o que quiser, mas é faça o que tem que ser feito, faça o que deve ser feito, segundo o padrão de Deus, segundo o padrão de o que eu não quero para mim, eu não devo querer para o meu próximo. Esse é o padrão de liberdade para nós, de ser livre. E quando nós entendemos isso, verdadeiramente nós somos livres, porque a gente vai estar sempre debaixo de verdade, vai estar sempre debaixo de uma liberdade uns com os outros. Aí ele começa o versículo 16 até o versículo 26 falando justamente sobre essa dualidade, ou sobre essa grande diferença de viver na liberdade do padrão do mundo ou na liberdade do padrão da graça, na liberdade do padrão de Deus. E aí nós vamos entender um pouco dessa realidade. Ele diz no versículo 16: por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Duas coisas que a gente precisa, três na verdade, a gente precisa ver nesse versículo 16. Primeiro a palavra Espírito nesse capítulo aí de vocês está com letra maiúscula? Verifiquem para mim. Façam joinha na tela. Espírito, letra maiúscula. Vivam pelo Espírito, certo? Letra maiúscula. Então tá certo. Então essa é a primeira verificação. Então todas as vezes que a Bíblia fala Espírito com letra maiúscula, ela está falando do Espírito Santo. Ela está falando do Espírito de Deus. Então a palavra que Paulo está escrevendo aqui para nós, nos ensinando vivam pelo Espírito. Então é para nós vivermos segundo o Espírito Santo nas nossas vidas. É isso que ele está falando. E aí nós precisamos agora entender o que é essa palavra vivam, ok? Eu acho que eu coloquei lá no dicionário, mas deixa eu até pegar aqui que é mais fácil. Deixa eu ver se eu coloquei lá no dicionário para vocês a palavra vivam. Ó, eu coloquei sim. Lá no dicionário, não sei se já estava ou se eu coloquei depois, mas eu vou ler aqui para vocês. Vivam, no original grego, é a palavra peripateu. Peripateu, que significa caminhar, fazer bom uso das oportunidades, conduzir a si mesmo, comportar-se, ok? Então, isso é esse vivam no grego que Paulo usou aí. E aí, deixa eu pegar aqui o versículo 16. Existe uma outra tradução que está andai, né? Não sei se a tradução de vocês está vivam ou andai. Então, eu tenho uma outra tradução aqui que está como andai. A palavra no original é a mesma, tá, gente? É peripateu mesmo, que é caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir pela vida. Então, tá falando sobre um caminhar, sobre um andar, sobre um viver, ok? Então, Paulo tá dizendo assim, ó, vivam, andem pelo Espírito. Se eu andar, então, se eu me conduzir, se eu caminhar pelo Espírito, com letra maiúscula, pelo Espírito de Deus, o que vai acontecer? Se eu começar a viver a minha vida, me conduzir, me comportar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, o que vai acontecer? De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, Paulo está enfatizando para nós, para os cristãos, para os crentes, para aqueles que aceitaram Jesus, que se eles agora, a partir do momento que o Espírito Santo veio morar dentro de você, se você passar a andar, a viver pelo Espírito que habita dentro de você, você não vai mais satisfazer os desejos da sua carne. O satisfazer eu coloquei lá também no dicionário para vocês. Eu coloquei depois, eu vou ler aqui só para vocês verem, mas vai estar lá para vocês verem. Essa palavra satisfazer no original grego é teléu. Teléu é levar a um fim, finalizar, realizar, completar. O que isso significa na prática, gente? Significa assim, ó. A palavra, ela vai nos ensinar que não quer dizer
que nós não sejamos tentados. A tentação, ela sempre vai existir até Jesus voltar, ok? A diferença é o cristão que é tentado, mas vive guiado pelo Espírito Santo, ele não vai deixar se levar, se conduzir. Por isso que a palavra satisfarão significa levar a um fim, finalizar, completar. Entendem? Então o que a palavra está dizendo para nós é assim: se nós vivermos pelo Espírito, nós jamais vamos nos deixar ser conduzidos a finalizar o pecado. Entende o que eu estou querendo dizer? A tentação vai vir, mas no momento que a tentação vir, o que vai acontecer? O Espírito Santo que está dentro de mim, ele vai ligar uma lanterna bem grande em cima da minha cabeça, dizendo assim, ó, pá, 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 pecado, não faça, não fale, Resistir, né? Você vai não só resistir, você não vai querer. Não é uma questão, tem a resistência também, mas sabe aquela coisa assim de você ser alertado e então você não dá continuidade naquilo. Então eu nem chego a estar naquele estágio de pecado, que aí entra a resistência, né? Não, eu não vou fazer, eu não vou dar ouvidos. Por quê? Porque eu estou sendo guiado pelo Espírito. O Espírito Santo que habita dentro de mim, ele me alerta. Eu falo desse giroflex na nossa cabeça, porque a gente devia ter ele, né? No momento que a gente chegasse assim perto do pecado, o giroflex devia ligar na nossa cabeça assim e a gente ser alertado. Mas é isso que o Espírito Santo ele faz, né? Ele nos alerta, ele traz um aviso instantaneamente. Mas para quem que isso acontece? Para aqueles que estão então vivendo guiados pelo Espírito de Deus, ok? Espírito, letra maiúscula. Por quê? Porque aqueles que não são, que não vivem, que não estão realmente dispostos a viver debaixo dessa lei, né? Que é dessa graça que está pelo Espírito Santo, então essa pessoa ela não vai estar dando muito ouvido, o ouvido dela tá meio fechado, né? Tá meio entupido, então ela não vai conseguir muito dar essa atenção a essa voz do Espírito. Vamos continuar. Então ele está dizendo que aquele que vive pelo Espírito, de modo nenhum, satisfarão os desejos da sua carne, ou desejos da carne. Eu quero explicar, tentar, gente, porque é até um pouquinho complicado para mim, mas eu entendo e tento explicar para as pessoas o que é a carne. A carne tá lá no dicionário de vocês. Já coloquei faz um tempinho. Quem tiver com ele aí, olhem lá. A palavra carne, no original grego, é a palavra sarx. S-A-R-X, sarx, que é a natureza nascida a partir do pecado. E aí eu coloquei entre parênteses, diferente de corpo. Se eu não entender isso, gente, a gente sempre fica achando que carne tem a ver com o nosso corpo. E não tem nada a ver. O nosso corpo físico aqui, ó, o corpo que Deus te deu é corpo, ok? Templo do Espírito Santo. A carne é uma natureza de pecado que nasceu lá no Éden e que continua com o homem até que ele aceite a Cristo. E aí essa natureza, ela é subjugada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então deixa eu tentar explicar de forma mais simples. A carne são os nossos desejos do pecado. A carne são esses sentimentos, vamos dizer assim, de forma bem simplista, do que é a carne. A carne é essa inclinação, esse desejo do pecado, essa vontade de pecar. Isso é a carne. Não tem a ver com o meu corpo, ok? O que Deus está falando quando ele fala da carne é a respeito desse desejo pecaminoso, dessa propensão do homem de pecar. Porque lá no Éden, a palavra de Deus fala, quem já viu a minha primeira aula, que eu falo sobre espírito, alma e corpo, Deus criou as três partes, gente. Se o corpo fosse ruim, Deus não teria criado, ok? Então, nós somos tripartidos desde o início. E então o homem tem espírito, alma e corpo. O corpo é onde a gente expressa as nossas emoções.
A nossa alma é justamente esses desejos, esses anseios, essas emoções, elas nascem na nossa alma, que é o nosso intelecto, tá ligado, né, com a alma também, e o nosso espírito é a parte divina em nós. Essa é a minha explicação mais simples sobre as três partes. O que é o espírito? O espírito é a parte divina que habita dentro de nós. Quando a gente nasce de novo, é esse espírito que é vivificado. Ele nasce de novo dentro de nós. O que é a nossa alma? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o que é o nosso corpo? É aquilo que expressa as nossas emoções e os nossos sentimentos. Não é isso? Então, isso é essas três partes. Então, o que é a carne? A carne é justamente aquela natureza lá dentro de mim, é como se fosse a minha alma, mas não é a minha alma, é uma natureza de pecado que nasceu lá no Éden e que ela me incita, ela me leva a fazer as minhas emoções e o meu corpo pecar contra Deus, ok? Então a carne não é o meu corpo, gente. Esqueçam, tira essa ideia, né? Deleta isso da sua mente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele foi dado por Deus para nós, perfeito, maravilhoso, cheio de membros, que a gente pode usar eles todos para a glória de Deus. Agora, a carne é justamente essa natureza de pecado que está lá dentro e é ela que eu preciso crucificar com Cristo. Por isso que nós vamos ler aqui que Paulo fala que a minha carne, ela foi crucificada com Cristo. Ela precisa morrer. A natureza de pecado precisa morrer. Ela precisa ser subjugada pela lei da vida, pelo Espírito Santo. Ela precisa ser. Se ela não for subjugada, é aí onde acontece um monte de gente que acha que nasceu de novo ou até nasceu de novo, mas não mortifica a carne. Pensa que a carne é o corpo e não é. Esses desejos de pecado que estão lá dentro e que a gente põe para fora justamente contra o nosso próximo, né? E tudo isso que a gente já falou. Então eu preciso entender que a carne não é o meu corpo, ok? Se a gente já fizer essa diferença, já ajuda bastante a gente entender. Vamos ler então o que Paulo está dizendo aqui para nós. Então ele fala que nós não satisfaremos os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Letra maiúscula, o espírito. O espírito, o que é contrário à carne. Vocês estão vendo que aqui Paulo vai citar sempre carne contra o espírito. Por quê? Porque essa natureza de pecado é que deseja pecar dentro de mim, ok? Que me faz querer pecar, que me faz desejar o pecado. É essa natureza de pecado. E o Espírito atuando dentro de mim, morando dentro de mim, o Espírito Santo habitando dentro de mim, ele então é que vai tentar sufocar, ele vai tentar matar cada dia mais essa carne, esse desejo de pecado dentro de mim. Só que eu preciso ser guiado pelo Espírito, letra maiúscula. É o Espírito Santo que precisa conduzir minha vida, ok? Vamos lá. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, eu preciso colocar alguém no comando. E aí, quem coloca esse alguém no comando sou eu e você. O que tem estado no comando da sua vida? A sua carne, a sua natureza de pecado, que ainda não morreu, ou o Espírito Santo de Deus atuando no teu espírito? Então, quem deixa o comando aí sou eu e você, ok? É eu mesmo que decido quem é que vai estar no comando da minha vida. Se eu deixar a minha natureza de pecado, mesmo depois de ter aceitado Jesus, continuar viva, continuar guiando as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras, então a natureza de pecado, ela venceu o espírito que habita dentro de mim. E o Espírito Santo fica neutralizado, ele não opera na minha vida, ele não faz as mudanças necessárias, eu não sou transformado diariamente, eu continuo sendo um crente carnal, ok? Que vive na carne, segundo os desejos da carne, segundo o desejo do pecado. Porém, se o contrário é verdadeiro, se o Espírito Santo, então, ele consegue mortificar a minha carne todos os dias, se eu consigo subjugar a minha carne todos os dias, então o Espírito é que está atuando em mim e eu estou vivendo segundo o Espírito, letra maiúscula, certo? Então, quem está no comando da nossa vida é o que vai
vencer nas atitudes, ó. Se o Espírito Santo está vencendo, então eu vou ter um tipo de atitude. Se a minha carne está vencendo, eu vou ter outro tipo de atitude. E Paulo vai listar aqui para nós, então, o que é que aparece quando o Espírito está atuando na vida do cristão e quando a carne está atuando na vida do cristão. A gente já vai descrever facilmente, então, quem é guiado pelo Espírito e quem é guiado pela carne, pelo desejo do pecado, ok? Vamos lá, e ele continua dizendo então para nós. 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, vocês não estão lá, né, na lei que vivia levando vocês só ali debaixo de rédea. Mas ele vai dizer que se você é guiado pelo Espírito, é Deus quem realmente está agora guiando as suas atitudes. 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Eu gosto bem de enfatizar isso para que vocês comecem a entender o que a palavra está dizendo. Paulo não está dizendo as obras do corpo. Tá vendo que ele não cita corpo? Ele cita obras da carne. Isso fala dessa natureza de pecado que habita dentro do homem por causa do pecado original, ok? Então, todo homem tem essa natureza de pecado dentro dele. Quem já me ouviu falando sobre pecado sabe que o homem sem Jesus, ele não consegue deixar de pecar. Ele não consegue, ele vai pecar. A pessoa pode ser o mais bonitinho possível na terra, se ele não estiver guiado pelo Espírito, ele vai pecar, porque a natureza de pecado está dentro dele, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi mexer algum áudio? Pode falar. Aqui na nossa Bíblia, na Bíblia, ela fala sempre natureza humana no lugar da carne. Natureza humana. Fica um pouco complicado de entender, né? Pode dar um pouquinho de dúvida. Por quê? Porque, na verdade, a natureza humana tá falando de uma natureza caída, né? Mas se eu não compreender o contexto, eu posso me confundir nessa tradução aí, tá? Mas o ideal é que esteja escrito carne, pra gente entender que é essa natureza de pecado que tá atuando. Vamos lá. 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Uma coisa que Paulo já deixa claro aqui para nós é que toda obra da carne, ela vai sair para fora, ok? Ela sempre vai ser manifesta. Eu sempre vou ver com os meus olhos quando uma pessoa está tendo uma natureza carnal, quando ela está tendo atitudes segundo a carne. Ok? Ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, finalizando, mas nós vamos falar sobre as obras da carne. Ele está dizendo que se alguém não for guiado pelo Espírito e se deixar ser levado pela natureza da carne, pela natureza de pecado, no dia em que Jesus voltar, você não vai herdar a vida eterna. Você vai ser, infelizmente, levado para juízo e você vai ter o inferno como consequência das suas atitudes. Ele está falando para crentes, ok? Paulo não está falando para ímpios. Ele está falando para os cristãos, para os irmãos da Galácia. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para mim e para você. A gente acha que esses versículos da Bíblia, eles são para os do mundo. Não, gente, Paulo está ensinando a igreja. Paulo está ensinando os irmãos. Irmãos, se vocês tiverem essas atitudes no meio do corpo de Cristo, na vida de vocês, na família de vocês, no convívio familiar, no trabalho de vocês, se essas aqui forem as atitudes, são obras da carne, são obras da natureza de pecado. São atitudes que somente alguém carnal tem, que não é guiado pelo Espírito.
Então quem está vencendo na sua vida é a carne. Você não está sendo guiado pelo Espírito. Você está sendo ainda guiado pela sua natureza de pecado. A sua natureza de pecado está vencendo a sua vida espiritual, ok? E aí ele lista várias coisas. E lá eu coloquei no dicionário para vocês um pouco de cada uma delas. Depois vocês podem olhar com calma. Eu não vou entrar em uma por uma, porque senão a gente perde muito tempo com esse tipo de análise e que não é esse o foco para nós aqui do estudo. Mas eu queria que você estudasse isso, para que vocês entendessem cada um desses nomes. Mas se você olhar para todas esses itens que Paulo ensina aqui, que Paulo está falando sobre obras da carne, vocês vão perceber que isso fala, a princípio, a respeito de Deus. Então, os primeiros aqui está falando sobre imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Então, esses primeiros aqui que Paulo fala, Paulo está falando diretamente a obras da carne que vão totalmente contrário ao primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento, gente? O Senhor é o nosso Deus e não há outro, ok? Então, quando eu tenho o meu Deus, o meu Senhor Jesus, o meu Pai, como meu Senhor, eu jamais vou deixar que essas obras da carne, elas se manifestem na minha vida. Eu jamais vou ser um imoral sexualmente falando, porque isso aqui está falando não só da imoralidade da sexual homem-mulher, ou o lesbianismo, ou o homossexualismo. Não, Deus está falando sobre a imoralidade sexual a respeito de vida de relacionamento com outros deuses, ok? Quando a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, ela não está falando simplesmente de um homem se deitar com uma mulher fora do casamento. Isso é adultério, mas a imoralidade sexual ela abrange muito mais essa questão de adoração a outros deuses, de você se relacionar com outros deuses e automaticamente você está também tendo uma imoralidade sexual contra Deus, porque você está tendo relações íntimas com outros deuses que não é o seu Deus, ok? Então isso fala de imoralidade sexual. Depois ele fala de impureza e libertinagem, que é aquilo que a gente falou, é usar da liberdade para fazer o que eu quero. Isso não é obra do Espírito. Eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu devo fazer como filho de Deus. Isso é a grande diferença de viver em liberdade e não em libertinagem. Aí ele fala sobre idolatria e feitiçaria, que também vão estar justamente dentro daquele conjunto de coisas que nós fazemos contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor. Quando Deus não é o nosso Senhor, quando Jesus não é o nosso Senhor e Salvador, então geralmente a gente vai cair em idolatria e em feitiçaria. Aí depois ele cita outras obras da carne: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gente, contra quem nós fazemos essas coisas? Nós mesmos? Contra o próximo. Sempre contra o próximo. Sempre. Tudo isso que ele está listando aí, nada é contra você. Você faz facção contra você mesmo? Você faz divisão contra você mesmo? Você é irado com você mesmo? Você vai lá pro espelho e você fala: você é um sem vergonha, seu safado, sua safada, você devia se converter. Você faz isso contra você mesmo? Não, você não faz isso contra você. Você faz sempre contra o próximo. Então todas essas obras da carne aqui falam de divisões e de situações que nós fazemos contra o nosso próximo, principalmente no ambiente coletivo, ou de comunhão, de igreja, de compartilhar comunhão, né? Sempre no ambiente onde a gente está em comunidade, esses são os lugares que essas obras da carne aparecem. Ou é só na minha igreja que acontece? Dissensão, facção, né? Só na minha que já acontece essas coisas? Não, né? Então, entendem que Paulo está dizendo: irmãos, se é isso que está acontecendo no meio de vocês, então são obras da carne.
Vocês não estão sendo guiados pelo Espírito. Vocês continuam debaixo da lei e não da graça. O Espírito Santo não achou lugar dentro de vocês ainda. Vocês estão mais vivos do que nunca. E o vivos aqui é vivos no velho homem, é vivos na carne, é vivos no pecado. Então o pecado ele está vivo demais dentro de vocês. Vocês não foram crucificados com Cristo. Vocês simplesmente levantaram a mão e acharam que isso agora é mérito para vocês serem salvos para a vida eterna. E não é. O primeiro estágio de libertação é só o princípio de uma jornada. Agora eu preciso ser guiado pelo Espírito todos os dias, para que as obras da carne não sejam superiores à obra do Espírito. Ok? Então percebam que o que Paulo lista aqui é sempre contra Deus ou sempre contra o próximo, nunca contra você mesmo. Então se você não faz nada disso contra você, você não deveria fazer contra o seu próximo também. Aí ele continua, versículo 22, aí ele inverte agora, aí ele fala assim, mas o fruto do Espírito, e Espírito tem que estar com letra maiúscula aí na Bíblia de vocês, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, se eu realmente sou guiado pelo Espírito, se o Espírito Santo achou lugar dentro de mim e eu estou agora debaixo da graça e não da lei, e agora eu realmente sou de Jesus e eu entendi essa fé, eu entendi esse amor de Deus por mim, eu vou começar a ser guiado, viver sendo guiado pelo Espírito. E o fruto do Espírito são esses que aparecem aqui. E percebam que não existe plural, gente. Vamos entender agora esse versículo com profundidade e para nunca mais esquecer. Aí não existe plural, aí só existe singular. Mas o fruto do Espírito é o fruto. Não existe os frutos, ok? É o fruto. Por quê? Porque nós estamos em uma só árvore. Aliás, nós somos uma só árvore, ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Lembra que não existem corpos de Cristo, ok? Assim como não existem corpos de Cristo, nós somos todos o corpo de Cristo, independente da sua denominação, independente do nome da sua igreja, independente das tradições da sua igreja. A palavra de Deus diz que todos aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador agora fazem parte do corpo de Cristo. Somos todos um só corpo, ok? E se é só um só corpo, então o fruto desse corpo é esse. Então todo mundo deveria dar esse fruto na sua vida. E o que eu gosto de ver aqui? Agora, eu não falei para vocês que as obras da carne são sempre contra o próximo? Não foi isso que eu falei? Tudo que a gente faz das obras da carne não está sempre afrontando o próximo, prejudicando o próximo? No fruto do Espírito é a mesma coisa. Você não dá fruto do Espírito para você mesmo. Você dá fruto do Espírito para o próximo desfrutar do fruto, ok? Então, pensa aí o fruto que mais se consegue explicar sobre essa questão do fruto do Espírito é a mexerica mesmo, né? Alguém chama de tangerina, né? Mexerica, tangerina, dependendo da região. Esse é o fruto que mais a gente consegue explicar. Por quê? Porque quando você pega uma mexerica, você vai lá e descasca, ela é um fruto, não é isso? Ela é uma mexerica, ela é uma tangerina. Só que a hora que você tira a casca dela, o que tá lá dentro? Vários gomos de um mesmo fruto. Aí, o fruto do Espírito é isso. Então, quando você precisa de alegria,
você vai lá e tira um gomo e dá para o seu irmão. Mas, ó, o fruto continua o mesmo. E quando precisa de paz, você vai lá e tira outro gomo e dá para o seu irmão. E quando precisa de amabilidade, você vai lá, tira do mesmo fruto e dá lá para o seu irmão a amabilidade. E quando precisa de mansidão, você vai lá e tira do mesmo fruto. Então, não são vários frutos que você vai dar, no sentido de pluralidade. O fruto é o mesmo. O que depende é a ocasião necessária. Então, de acordo com a situação com o nosso próximo, eu vou tirar o gomo do fruto. Ok? Então, se diante do meu irmão eu estou precisando de amor, qual é a parte do fruto que eu vou tirar para dar para ele naquele dia? Amor. Se naquela ocasião com o meu irmão, ele está extremamente irritado, ele está irado contra alguém, o que eu preciso fazer com ele naquele momento? Ensinar para ele sobre amor, sobre longanimidade. Então eu vou lá e tiro mais um gomo do fruto e dou para o meu irmão comer. Então as minhas atitudes com o meu próximo é que vão ensinar para o meu próximo, inclusive, sobre quem é Deus. Então, se na hora que a pessoa vem buscar em você algo de Deus, ela não encontra esse fruto que procede de Deus, é em vão, gente. A gente vira um monte de crente carnal, que a hora que a pessoa vem irada, você se ira mais ainda. Isso mesmo, tem que falar mesmo. Aquele irmão é assim mesmo. Você ainda põe mais lenha. Você, ao invés de ajudar a situação ser apaziguada, você põe mais lenha. Ao invés de alguém vir falar mal de alguém para você, você fala, não, meu irmão, não vamos fazer isso não. Vamos lá corrigir aquele irmão. Entende? Ao invés da gente ter atitudes que demandam realmente irmandade, que demandam realmente fruto do Espírito, a gente tem a tendência de fazer o contrário. As obras da carne sobressaem. Então, o que está acontecendo? Ao invés do Espírito nos guiar, nós estamos sendo guiados pela carne. Tá falando de gentil e crente? Tá falando de crente, os dois grupos. Ok? Então, quem é que está guiando a minha e a sua vida? E quem é que estava guiando a vida dos irmãos da Galácia? Paulo está ensinando. Se sois guiados pelo Espírito, então vocês jamais satisfarão os desejos da carne de vocês. Por quê? As obras da carne são manifestas. Gente, muito maior são a manifestação das obras da carne do que da obra do Espírito, viu? Porque muitas vezes, quando você deixa o fruto do Espírito aparecer e alguém pega daquele fruto em você e come e é alimentado por aquilo que você está dando, que é o fruto do Espírito, às vezes as pessoas nem veem aquilo que você está fazendo. Às vezes aquilo nem fica notório, mas obra da carne, geralmente ela é manifesta diante de muitas pessoas. Então nós acabamos, na verdade, dando mau testemunho de uma vida em Deus. Nós acabamos levando as pessoas a não conhecerem Jesus por causa das obras da carne, porque nós continuamos tendo as mesmas atitudes de alguém que não nasceu de novo. E esse, para mim, é o maior problema da igreja não ter alcançado ainda as nações. E quando eu falo nações, eu estou falando de arrebanhar o maior número de pessoas para o reino de Deus. Nós achamos que a igreja está crescendo, mas a igreja não está crescendo, a igreja está inchando. As pessoas estão indo atrás dos seus próprios desejos e anseios, quando na verdade elas não crucificaram a sua carne com Cristo. O que a gente mais vê é, infelizmente, obras da carne manifestas no meio da igreja e não fruto do Espírito. Por quê? Porque se fosse fruto do Espírito, o mundo já teria visto Jesus em nós. Se nós, entre irmãos, principalmente, porque não sei vocês, mas eu já vivenciei pessoas dizerem assim pra mim, pra ser crente, igual esses crentes são com eles, eu prefiro nem ser. Eu vou pra dentro da igreja achando que eu vou encontrar um lugar de amor, um lugar de confiança, eu encontro fofoca, eu encontro disse-me-disse, eu encontro contenda, eu encontro briga, eu encontro divisão. Só eu que já ouvi isso? Por onde eu passei, ok? Então, a gente precisa compreender que
O que será que está acontecendo dentro das igrejas, assim como estava acontecendo na Galácia? Por que será que Paulo, então, está enfatizando isso dentro do ensino aos Gálatas? Aquilo que ele está ensinando para nós hoje. Quem é que está nos guiando? Ok? O Espírito ou a carne? O desejo da nossa carne ou o Espírito Santo de Deus que deseja realmente nos transformar? Ok? É isso que Paulo fala. Gente, semana que vem a gente termina. Ou eu posso esticar. E aí, pastor? Você acha que dá para ir? E a gente termina aqui? Como que vocês estão aí, gente? Todo mundo vai trabalhar amanhã? Ou todo mundo tá descansado aí, aguenta mais, sei lá, algum tempo? Pastor Toninho, diga-me, que faço eu? Eu tô de folga amanhã, não preciso dizer mais. E aí, gente? Faz joia pra mim, pra cima ou pra baixo. Pode ou não continuar? Pode ou não continuar? Opa, tô vendo um monte de joia. Gente, se alguém precisar sair, fique à vontade, não há problema, ok? Depois me chama e fala, Eli, me manda a aula que eu precisei sair no final, não quis ficar. Porque eu queria terminar o capítulo 6 com vocês, tá bom? Porque a gente já tá nos finalmente aqui de Gálatas, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá, gente. Então, vocês entenderam o que Paulo tá dizendo? Então, é essa questão de quem domina quem é que diz se nós estamos sendo guiados pelo Espírito ou somos guiados pela nossa carne. Então, acho que isso ficou claro para nós aqui, ok? Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não satisfaremos os desejos da nossa carne, ok? Vamos lá, gente. 6, então. Capítulo 6. Vou ler já o capítulo inteiro, porque ele é bem pequenininho, e a gente já, então, finaliza a nossa explicação aqui dentro do livro de Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então ele termina dizendo, eu já vou falar esse último versículo, ele termina dizendo a carta aos irmãos da Galácia que a graça de Jesus Cristo, que esse Espírito Santo, que é esse que nos capacita a andarmos no Espírito, que ele esteja de maneira grandiosa sobre nós, que ele consiga realmente sobrepor a nossa carne a propósito da gente andar segundo o Espírito, que o Espírito Santo ache lugar
para transformar a nossa vida nessa nova criação. Que o Espírito Santo seja o nosso guia, seja o nosso, aquele que toma a nossa mão e nos guia. Tem uma palavra que eu coloquei lá no dicionário para vocês, agora eu não me lembro qual é, mas fala dessa condução, que o Espírito Santo pega na nossa mão e ele nos conduz nessa vida no Espírito. Quando nós andamos guiado pelo Espírito, é isso que ele quer fazer. Ele quer fazer de nós exatamente como crianças que nasceram, vamos dizer assim, mas que ao andar do lado do Pai, segurando na mão do Pai, vão crescendo, amadurecendo, a ponto de um dia não precisar mais segurar na mão do Pai e assim andar com as suas próprias pernas, mas continuar obedientes a essa mesma atitude do início, a essa mesma atitude do novo nascimento, a essa mesma atitude que fomos guiados pelo Espírito desde o princípio. Irmãos, eu quero falar algo aqui para vocês, que o texto, ele não deixa isso muito claro, mas quando você vai estudar um pouquinho mais esse texto, você vai ver que Paulo está falando sobre essa questão do amadurecimento dos irmãos ali da Galácia, né? E ele fala em alguns textos que parece que eles não avançaram, né? Parece que eles querem retroceder ao invés de avançar. E não há problema nenhum para o Espírito Santo em pegar o novo convertido, aquela pessoa que acabou de nascer de novo, e ele realmente ensinar de forma mais pacata, de forma mais tranquila, caminhando com aquela pessoa diariamente, mesmo errando um pouco aqui, errando um pouco ali, e a pessoa sendo corrigida. Agora, pegar irmãos que já estão no corpo de Cristo há mais de 2, 3, 5 anos, 10 anos, e ainda encontrar nessas pessoas obras da carne, nós estamos falando de gente que infelizmente está vivendo debaixo da lei e não debaixo da graça. A pessoa prefere ficar indo semana após semana diante de Deus com sacrifícios e lá matando o cordeiro para perdoar os seus pecados. Eu fico muito triste, gente, quando eu vejo irmãos orando assim, ó. Eu vejo algumas orações: Senhor, perdoa os nossos pecados, porque a gente é falho, porque a gente é pecador, porque nós somos ainda pobres pecadores. Existem algumas orações que elas não podem mais existir na boca do cristão velho convertido. E quando eu falo velho convertido, eu falo de alguém que já deveria estar muito bem caminhando debaixo de ser guiado pelo Espírito e não está dando mais vazão ao desejo da carne. É disso que eu estou falando. Então, não é que você não deve se arrepender dos seus pecados na sua oração, mas essa oração pública de alguém que não é mais um novo convertido, ela não cabe mais para você, porque você não é mais pecador. Você é alguém que agora é lavado, remido pelo sangue de Jesus, e você precisa andar guiado pelo Espírito e não mais pela carne. Então o pecado, ele não pode mais te dominar. Então o que eu quero dizer com isso? Se você peca um dia, se você peca 2, se você peca 3, se você peca 4, com o mesmo pecado, alguma coisa você precisa fazer para se arrepender. Porque isso não é mais atitude de cristão. Isso não é atitude mais de alguém que nasceu de novo. Se você continua na obra da carne, sem conseguir se libertar dela, você precisa olhar para a sua vida e ver se você não precisa nascer de novo. Porque provavelmente o Espírito Santo não achou lugar no teu espírito para conseguir guiar a tua vida. Entende? Então, eu preciso dar essa oportunidade do pecado ainda para o novo convertido. E a palavra vai dizer muito claro isso. Gente, eu quero ler um capítulo com vocês, que eu dei aula para os juniores, deve ter umas 4 ou 5 semanas. E nós já vamos finalizar, tá bom? O que eu li lá do capítulo 6, Paulo está falando sobre isso, que uns devem ajudar os outros nesse crescimento espiritual, tá bom? Então não se preocupe que não tem nada mais ali que nós já não tenhamos falado dentro do capítulo. Lucas capítulo 13, versículo 6, e nós vamos terminar com esse texto. Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6.
E eu fui tão impactada com essa parábola, porque como a gente estava estudando Gálatas já há algum tempo, quando eu fui dar aula para eles com esse texto, eu me vi justamente vendo Paulo falando aos Gálatas, ok? E aí eu falei, Senhor, me ensina mesmo que dentro da tua palavra tem toda a verdade que nós precisamos para nos corrigir. Tem toda a verdade que nós precisamos para andar guiados pelo Espírito. É isso que a gente precisa. Lucas, capítulo 13, versículo 6, vai falar sobre a parábola da figueira. Vamos lá, gente? Lucas 13, 6. Olha o que diz aqui. Jesus está falando, né? Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então, vamos destrinchar aqui, igual eu destrinchei com os juniores lá, com as crianças, né? De 9 a 11 anos. Para a gente poder entender o contexto dessa parábola e o que isso tem a ver com aquilo que a gente acabou de ler em Gálatas. Jesus está contando uma parábola que um homem, né, tinha uma figueira plantada em sua vinha. Então, primeiro que existia uma árvore, né, uma figueira plantada em uma vinha, em uma plantação de videiras, ok? Então, era uma vinha onde tinha plantação de videiras, mas existia uma figueira dentro dessa vinha, ok? Entenderam aí? Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Quem foi procurar fruto nela? O homem que tinha essa figueira plantada na sua vinha, ok? Então, o homem que era dono dessa terra foi procurar fruto nessa figueira e não achou nenhum. Aí ele diz assim: por isso disse ao que cuidava da vinha. Aí o homem que era dono da vinha, que foi procurar o fruto, ele fala para o seu funcionário: não se preocupem não que eu vou ficar de olho no horário, se precisar a gente fecha e abre mais uma vez, senão a gente já finaliza dentro dos 10 minutos. Mais uma vez, aí o homem pega assim e chama, né? Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixar inutilizar a terra? Aquela figueira estava ocupando o espaço de outras videiras, ok? Ela era uma figueira ocupando o espaço de videiras. E como uma figueira, se ela ainda desse frutos, tudo bem. Mas o dono daquela vinha, cada vez que ele ia procurar frutos nela, ele não achava. E já fazia quanto tempo que ele ia procurar frutos nela? 3 anos. Quanto tempo fala de um novo convertido, deixar de ser novo convertido para um crente maduro? Quanto é o tempo que a Bíblia fala para nós que nós devemos ter paciência ou ensinar esse cristão a ser um crente maduro? 3 anos. 3 anos. O neófito, que Paulo cita muitas vezes no Novo Testamento, é um cristão que ele tem um tempo médio de 3 anos para começar a caminhar na plenitude da palavra. Então, durante 3 anos é um tempo que Jesus está dizendo, dentro dessa parábola, que uma árvore ela já deve começar a dar o seu fruto. O primeiro ano, tudo bem, não achei fruto. O segundo ano, tudo bem, não achei fruto. No terceiro ano, opa, tem alguma coisa errada. Se essa figueira não está dando fruto a partir do terceiro ano, o que Jesus está mandando fazer? Corte-a. Corte-a. Ok? Lança no fogo. É isso que Jesus está falando aqui. Corte-a. Aí, o que acontece em seguida na parábola? E respondeu o homem. O homem era o que cuidava da vinha. O homem era aquele que cuidava da vinha daquele homem, do seu senhor, ok? Então isso fala de nós cristãos muitas vezes que estamos ali cuidando das vidas. Olha que tremendo, gente, isso.
Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então, Jesus, ele está sendo alertado pelo cuidador da vinha dele, pelas pessoas que estão aqui justamente sendo mordomos do próprio Senhor. Então, é como se eu e você disséssemos para Jesus assim: Jesus, se esse novo convertido, ele ainda não deu fruto, por favor, tenha um pouquinho só de paciência. Só mais um ano. Eu vou adubar, eu vou ensinar melhor, eu vou dar melhor testemunho, eu vou fazer ele de um discípulo melhor perto de mim. E se o ano que vem ele realmente não der fruto, aí sim o Senhor corta. Então Jesus está dizendo que existe um tempo em que toda árvore deve dar o seu fruto. Se ela não dá, ela deve ser cortada. Ok? Então, assim, quando eu li essa parábola junto com as crianças, que eu falei ali com elas sobre isso, então, o texto mandava a gente ir, inclusive, para Gálatas também, me veio isso à memória de tudo isso que a gente está estudando, de como a gente deve ser guiado pelo Espírito para começar a manifestar esse fruto do Espírito. Não é tempo mais de nós estarmos ainda manifestando obras da carne dentro da igreja, irmãos. Nós precisamos acordar com esses alertas e ensinos de Paulo para a nossa vida, como é que nós estamos andando como cristãos. Porque se nós não estamos ainda guiados pelo Espírito, então isso quer dizer que a carne, a natureza de pecado, ela ainda continua vencendo, subjugando o nosso espírito que quer ser transformado, vivificado pelo Senhor. Então leia depois essa parábola melhor, medita nela. Eu sei que eu estou aqui com um grupo de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida, assim como ministrou a minha nessa parábola. Medita melhor nessa carta. Uma outra coisa que eu queria que vocês fizessem agora é estudar aquelas obras da carne e o fruto do Espírito, palavra por palavra. Eu vou pôr o dicionário lá para vocês mais completo. Se faltou alguma palavra, vocês podem me perguntar, que eu dou o original da palavra para vocês. Mas parem um pouquinho essa semana, ou um pouquinho cada dia, e estudem o que significa cada um daquelas obras da carne e do fruto do Espírito. E que nós possamos nos arrepender como igreja de ter obras da carne ainda dentro da igreja. De que a igreja precisa caminhar guiada pelo Espírito, manifestando o fruto do Espírito, uns com os outros. Então nós precisamos dar para o outro esse fruto que procede do próprio Espírito habitando dentro de nós. Se nós não estamos fazendo isso, nós temos que nos arrepender. Nós precisamos buscar isso em Deus, para que nós sejamos achados com fruto. Senão, naquele grande dia, Jesus vai vir e vai dizer: eu não encontrei fruto. Corta e lança fora essa figueira. Ok? Tá bom, queridos? Pastor, tome a palavra. Tem 4 minutos. Se o senhor quiser, eu fecho e abro de novo. Se não, o senhor ora, por favor. E a gente finaliza aqui a aula. E semana que vem é 1 Tessalonicenses. Isso que eu ia. Vamos anotar aqui. Agora nós vamos começar as cartas aos Tessalonicenses. Na quinta, né? Próxima quinta começa Tessalonicenses. Tá certo. Nossa, a aula de hoje, assim, ela é muito importante. Falando do fruto da carne e do Espírito. É uma aula que eu já estava aguardando, sabe? Calhou, deu certo de estar no feriado. Aconteceu um incidente aqui com o Matheus aqui. Eu precisei sair para socorrer ele ali. Mas eu vou ver depois a aula que ele vem.